nós temos como roteiro aqui a experiência 3, eu vou aproveitar, depois que falar dessa experiência 3, passar alguns detalhes da experiência 2 que me perguntaram daquele ensaio de resposta em frequência. E a gente faz a resposta em frequência nessa experiência 3 aqui rapidamente. Eu vou demonstrar para vocês verem o efeito que ocorre com o nosso sinal de saída, conforme eu vou aumentando a frequência, tá? Então, a experiência 3, ela é o nosso amplificador operacional não inversor. Agora, ele não vai inverter, não vai ter aquele menos no nosso ganho, né? Tanto para sinal contínuo quanto para alternado, porém, eu tenho já um ganho unitário a mais naquela minha fórmula. Tá? Já já a gente vai falar sobre isso aí. Então, o circuito do não inversor é esse aqui. Então, eu continuo tendo a realimentação negativa. Ó. Eu continuo com a realimentação negativa. Porém, a minha entrada agora, ó, eu não uso mais a entrada inversora. Eu uso a entrada não inversora, para colocar o nosso sinal. Tá? E eu tenho que aterrar aqui a minha entrada inversora. Mas eu continuo com a realimentação negativa no meu circuito. Tá? Então, o circuito está quase pronto de vocês, né? Em relação ao inversor, tem que mudar esses detalhes aí que eu falei. A entrada agora não inversora, que eu coloco o meu sinal, e a entrada inversora, eu coloco a referência aqui da minha fonte. E vou ter também o meu ganho em função de R2 e R1, só que ele muda um pouquinho, tem um ganho já unitário, né, com esse tipo de ligação. Então, olha só, observar que a realimentação continua a ser negativa, realimentação. Então, desta forma, a saída estará em fase com a entrada, isso com um sinal alternado. Tá? Para um sinal contínuo, se eu entro com sinal positivo, sai positivo. Se eu entro com negativo, sai negativo. A sinal alternado mantém a fase. Agora, o nosso ganho ele tem esse 1 mais R2 dividido por R1. Lembrando que R2 é o resistor de realimentação, o R feedback, e o R1 é o resistor de entrada. Tá? Porque às vezes no simulador você coloca um resistor, depois coloca outro, ele vai dando os números automáticos, né? R1, R2, R3, e pode inverter esses R1 com R2 no simulador. Então não vão pelo número do resistor, e sim pelo resistor de realimentação, que é o feedback, e o resistor de entrada, que é o R1. Então nós temos um exemplo aqui de um sinal senoidal, e agora eu tenho a mesma fase, né, desses dois sinais. Então, não tive mais aquela, como no inversor, né, nós temos uma defasagem de 180 graus desse sinal. Agora não, nós não temos defasagem nenhuma. Vai começar a aparecer uma defasagem, vocês vão ver, quando eu sair lá do meu limite de resposta em frequência dele, tá? Nesse exemplo aqui, nós temos um ganho, né, ó. Então, aqui eu tenho 1 volt de entrada, de tensão de pico, na saída 5 volts. Né? Então, eu tenho um ganho de 5 aqui nesse circuito. Ah, mas eu preciso pegar tensão de pico? Aí vai depender. Se você medir tensão de pico na entrada, tem que medir tensão de pico na saída, para calcular o ganho. Se você medir tensão de pico a pico na entrada, tem que medir pico a pico na saída. Se você medir o sinal, o valor eficaz da entrada, tem que medir o valor eficaz da saída, para ter a mesma grandeza aí e conseguir ter o valor do ganho dele. Ou usa o valor dos resistores para o ganho. Então, na prática, a gente costuma medir, né, o valor dos resistores, lá no laboratório físico, né? E ele vai ter um valor medido, vai ter uma tolerância aí de mais ou menos 5%, ou mais ou menos 10%, vai depender do resistor, tá? O nosso experimento com o simulador, isso não é necessário, mas na prática é interessante você trabalhar com valores exatos aqui, né?
Então, no simulador, se vocês medirem, vocês vão ter o valor exato aí dos resistores. O circuito, eu utilizei aqui no roteiro o Proteus, mas vocês podem usar o Proteus, pode usar o Multisim Desktop ou o Multisim Live. Eu vou até fazer um teste rápido no Multisim Live, que é aquele Multisim que é só você, ele é gratuito, é só você criar uma conta. Também é bem simples, né, a criação dessa conta, e você utiliza ele para os nossos experimentos, é mais do que a gente precisa, tá? O Multisim Live, ele atende aí as nossas necessidades aí quanto a simulador. Professor, Oi, pode falar. esse Multisim Live dá para usar ele no celular? Ou só no computador? Dá para usar no celular também, por isso que é uma plataforma boa, dá para usar no celular. O celular, o único inconveniente é você pegar a habilidade para fazer as ligações, né? Que aí tem que usar o dedo, né? O dedo ou uma canetinha aí de toque, né? Acho que é até melhor. Porque no computador do meu computador, eu não consegui recuperar outro. Não, mas dá sim, dá para você fazer pelo celular sim o Multisim Live, pode usar. É uma boa. Obrigado. Então, esse circuito aqui, ele foi feito no Proteus, tá? Então, esse aqui é no Proteus. Então, nós temos agora a nossa entrada não inversora, é onde eu ligo a entrada. E a entrada inversora, eu aterro, mantenho a relação aqui, né? De R feedback com R de entrada. Então, eu divido esses dois e somo 1 para dar o ganho. Então, nesse caso, eu tenho 1K de resistor de feedback e 1K de resistor de entrada. 1 dividido por 1, mais 1, 2. Então, eu vou ter um ganho de 2 nesse circuito. Continuo aqui com a realimentação negativa, alimento, né, o mais VCC e o menos VCC. Na verdade, o T2 é o menos, ó, VCC aqui, ó, T2, e esse T1 é o mais VCC da nossa fontezinha simétrica aqui, né? O Proteus, ele tem o geradorzinho de sinais dele e tem um osciloscópio, né, mais moderninho que o Multisim Live que eu vou usar, mas é questão de habilidade aí, de acostumar, né, com o uso desses simuladores aí. Então, o primeiro circuito é esse aqui para montar, né, usando R1 e R2, todos de 1K. Aí vocês vão trabalhar com tensão contínua, né? Nesse caso aqui é só ir colocando aqui na entrada, né? Ó, temos uma tabelinha aqui que ela vai ter o valor Vin, que vai começar lá com 0, depois 0,10, 0,20, 1, 4, 5, 6, chega até 10. Né? Então, vocês vão pôr tensões aqui contínuas, né? Então, talvez esse nosso gerador tem que, eu não lembro agora no Multisim, se você zerar a frequência dele, tenta zerar a frequência dele e ver se ele tem amplitude. Aí ele vira um gerador contínuo, tá? Se não, liga aqui no VIN uma fontezinha contínua e vai alterando o valor dela para esses valores aqui da tabela. Mas se eu não me engano, o Proteus, você zera a frequência do gerador e aí você fica com um sinal contínuo. Aí vocês vão medindo. A entrada vai ser o mesmo valor que você colocar, né? E o Vout também mede ele. Pode ligar aqui na saída do amplificador, como é sinal contínuo. Aí vocês podem ligar aqui, em vez do osciloscópio, ligar um voltímetro. Aí vai de cada um aí. Mas com o nosso osciloscópio também é possível medir sinal contínuo, lembrando que a nossa entrada tem que estar lá no DC. Se tiver em AC, vai dar sempre 0. Se o nosso canal tiver em AC, ele vai dar 0, tá? A nossa tensão contínua, porque o canal AC ele tem um capacitorzinho lá na entrada que ele bloqueia a passagem de sinal contínuo, né? Ele só deixa passar sinal alternado. Então, não esqueçam de mudar a entrada lá do canal do osciloscópio para DC, senão vai dar 0. Aí vai medir as saídas e calculando o ganho, até chegar em 10. Claro que
vai ter um determinado valor que o nosso amplificador operacional ele entra em saturação. Ou seja, ele não vai conseguir mais ter uma tensão de saída referente ao nosso cálculo teórico de ganho, que nem é 2. O ganho aí é 2. Então, ele só vai chegar a quase 12 volts, né? De tensão de saída aqui. Positiva e menos 12 negativa. Acima desse valor, ele não consegue. Ele não vai ter. Então, vocês vão verificar que vai ter uma mudança do ganho real, em função do valor que vocês vão medir aqui desse Vout aqui. Depois, vocês vão ajustar ó, a tensão de entrada do VIN para aproximadamente 0,9 e vão fazer uma troca de resistores aqui, ó. Colocar o R3 na entrada e o R4 em feedback. Ah, mas quanto vale R3 e R4? Tá lá na tabelinha. Então tá aqui, ó. R4 é 22, R3 é 10. Né? Então aí vai mudar o ganho. Aí a tensão de entrada vai ser 0,9, aí vocês vão medir a de saída e calcular esse ganho. E aí muda o R3 para feedback, R1 para entrada e depois R4 para feedback e R2 para entrada. Tudo sinal contínuo, né? Tudo mantendo 0,9 no VIN. E aqui está a formulinha do ganho. Depois tem a parte de amplificação AC. Aí o AC vocês vão usar aquela relação de 22K, né? O R4. Então esse R4 vai ser de 22K. E o R3 de 10K. Então vai dar um ganho de 22 dividido por 10 vai dar 2,2 mais 1. 3,2 deve dar o ganho desse circuito aqui, usando esses dois resistores aqui. Né? O circuito é o mesmo, não mudou, né? Só que agora vocês vão injetar mesmo sinais alternados. Olha só. Ajuste o gerador de funções em 2 VPP, senoidal 1 kHz. Essa será a entrada. VIN. Use o osciloscópio para ajustar a frequência e a amplitude. Use o quadriculado da figura 5 para anotar as formas de onda VIN e Vout. Aí, plotem o resultado do gráfico lá, né? Como vocês também estão usando o simulador, não precisa desenhar aqui a forma de onda. Né? Então, dá para vocês fazerem o seguinte, ó, essa imagem, vocês clicam nela, clica nessa imagem e tira ela. Aí vocês conseguem, ó, abrir espaço aqui e colocar a imagem que vocês quiserem aqui. Depois temos 3 perguntinhas. Ó, comentar os resultados da tabela 2, da figura 5. Vão fazer o cálculo que vocês já devem ter ele da teoria de quarta-feira. O cálculo matemático ó, da análise de ganho do amplificador não inversor. Isso aqui vocês já devem ter lá no caderno de teoria de vocês. Aí pode tirar uma foto e anexar aqui. Fiquem à vontade aí. Tá? Conclusão, entrega até o dia 28, aí, que é segunda-feira da semana que vem. Agora eu vou abrir aqui, já está inclusive aberto aqui o nosso Multisim Live. Então esse aqui ó, é o Multisim Live que dá também para usar com o celular. Né? Então dá para usar em plataforma de celular. É só entrar no site multisim.com, faz um cadastro lá rápido, cria lá sua senha, cadastra um e-mail que ele vai depois mandar a confirmação, né, nesse e-mail, e aí você já vai ter essa área aqui para editar. Do lado esquerdo tem os componentes que você vai adicionando aqui. Depois, quem quiser usar essa plataforma aí, no caso aí do Cassiano está começando, tem uns vídeos gravados, depois eu vou te passar o link dos vídeos gravados de como utilizar essa ferramenta aqui. Então, nós temos aqui a nossa fontezinha simétrica, né? Continuamos aqui ó, com a realimentação negativa. Então, só que agora a entrada inversora eu aterro. E a entrada ó, não inversora eu estou ligando aqui o meu geradorzinho senoidal. Então, para esse caso aqui, vamos fazer um teste que é o seguinte, ó. Então, eu tenho
5 volts, esses 5 volts, se eu selecionar aqui, ó, o meu gerador, ele me dá a informação que é tensão de pico. Então, é 5 volts de pico, frequência 1 kHz, senoidal, que eu estou entrando aqui. Eu estou com a relação de resistor de realimentação 1, resistor de entrada 1. 1 dividido por 1, 1. Mais 1, 2. Então, o ganho aqui tem que dar 2. Então, a minha tensão de entrada é 5, a de saída tem que ser 10, usando uma frequência de 1 kHz. Vamos iniciar a simulação, dando play aqui. E nós não teremos alteração de fase. Eu vou selecionar o split vai manter o esquema aqui e vai entrar com a tela aqui do meu osciloscópio, que é o Grapher. Então tá aqui, ó, o nosso osciloscópio é esse aqui do lado direito. Sinalzinho verde tem a legenda aqui em cima, ó. O VE é o sinal, é o verde. O VS é o azul. Eu posso usar esse cursor, ó, para medir a tensão, né, de pico aqui, ó, 499 na entrada, a saída é o azul. 9,98, tá? Então, o azul é a saída. Agora, olha só, eu vou fazer um teste aí de resposta em frequência para vocês observarem o que tem que ocorrer se eu aumentar muito essa frequência. Alguém quer falar alguma coisa antes? Fica à vontade. Fala aí. Sou eu. Depois que você terminar a explicação, se o senhor puder, como a minha internet travou, mostrar como é que o senhor fez para chamar o osciloscópio para eu ver aqui, por favor. Tá. Inclusive, essa aula está sendo gravada, ela fica disponível no chat da reunião, mas depois eu baixo ela também e disponibilizo num link do YouTube para ela não sumir, porque o chat fica 20 dias só. Então, eu baixo ela, coloco uma informaçãozinha no começo para identificar melhor a aula e depois ela fica disponível no YouTube lá. Eu deixo para vocês esse link depois. Os outros, mas para chamar aqui o nosso osciloscópio, que é o Grapher, é esse split aqui, ó. Eu cliquei no split. Se clicar aqui, ó, no Grapher, só aparece ele, o circuito sai. Okay. Se eu apertar aqui o Schematic, é só o esquema. E se eu selecionar split, aparece os dois. O esquema e o osciloscópio. Então, eu gosto de deixar o osciloscópio e o circuito porque a gente vai mudar algumas características aqui do nosso circuito, que é a frequência. Eu vou mudar agora a frequência do gerador. Eu vou clicar aqui nele, ó. Ele aparece o menuzinho de controle do nosso gerador aqui, porque é ele que está selecionado aqui, ó. Então, eu vou aumentar a frequência. Vamos começar, tá com 1K. Eu vou colocar 10K de frequência. Então, a minha base de tempo muda. Claro, eu tenho que vir aqui, ó, no nosso osciloscópio, lá embaixo, e mudar aqui os time div, ó, para ficar melhor a visualização. Então, o que é que vocês estão observando? Que com 10 kHz, nós temos aqui na entrada 499 e na saída, olha lá, 999. Então, mantemos o ganho, né? 1 kHz, 10 kHz, o ganho está mantendo. Vamos aumentar agora esse ganho. Vamos colocar aqui 20 kHz. Ó, agora eu vou ir para 20. Então, com 20, vou mudar também a base de tempo aqui para melhorar esse nosso sinal, né? Eu posso até diminuir mais a base de tempo para ter uma perfeição melhor aqui do sinal. Então, com 20 kHz, olha só, pessoal, eu tenho também 4.9, 5 arredondando, e continuo tendo ganho na saída. Então, vocês viram, 1 kHz manteve o ganho. 10 kHz mantém o ganho. 20 kHz mantém o ganho. Vamos agora mudar para... Vamos aumentar mais um pouquinho aqui. Eu vou pôr 25, vai. 25 kHz. Olha só o que aconteceu agora com o meu ganho. Se vocês medirem a tensão de entrada, ó, continua 5 de pico. Agora, a tensão de saída, olha lá, já começou a cair para 9,22. E começou a ter uma defasagem do sinal.
Vamos aumentar mais, então, isso aí, ó. Vamos pôr 30 kHz. Olha só. Então, a minha entrada continua com o sinal de tensão de pico aí 498, 5 volts. A saída caiu agora para 7,8. Então, eu já vou dar um estouro agora para 100K. Vamos ir lá para 100K agora, ó, de frequência. 100 kHz. Olha só o que aconteceu com o nosso sinal de saída. Agora, ele está tendo ganhos menor do que 1, ou seja, é 0, alguma coisa o ganho que está tendo aqui, hein? Então, agora a minha tensão de saída está 2,9. 2,9 caiu. E a entrada continua assim. Vamos aumentar aí. Vamos pôr 200K agora aí, ó. 200 kHz. Olha agora a nossa tensão de saída. Vou até mexer aqui na base de tempo para melhorar aqui a visualização. Olha lá. Agora a tensão de saída quase não tem 1 volt, ó, tem 901 milivolts. Ou seja, conforme eu estou aumentando a frequência, o meu ganho começou a mudar. Claro que esse tipo de sinal para essa frequência não vai ter mais utilidade para o meu circuito. Né? Então, quando a gente fala de resposta em frequência do meu circuito, é um intervalo de frequências onde as características físicas aqui desse meu circuito, elas se mantêm. Ou seja, ele está projetado para não mudar a fase dele, né? Para esse circuito, né? Ele não inverte fase e ele mantém um ganho de 2. Então, a ideia desse circuito é essa, né? Eu ter uma amplificação com ganho 2 do meu sinal e manter minha fase. Olha só, com a frequência atual de 200K, isso já não está ocorrendo. Então, eu não considero 200K como uma frequência que eu possa trabalhar com esse meu circuito. Né? Então, nesse circuito aqui, nós começamos a ter esse ganho alterado com 25K. Vamos voltar aqui para os 25K. Ó, 25K ele já começou, caiu para 9,3. Né? Mas a gente pode ter uma tolerância aqui de 20 a 30%. Né? Eles falam, quando você perde, né, de 20 a 30% do seu ganho, aí você estabiliza, você determina, não estabiliza, né? Você determina como o seu limite superior de frequência. Então, esse circuito aqui, ele tem uma resposta em frequência, mais ou menos, que começa lá, né, com frequências baixas, na tabela lá estava 1 Hz, 10 Hz, né, que eu pedia, e chegando no máximo a 25 kHz. Né? Porque frequências acima de 25 kHz, aí esse ganho aqui já vai diminuir, porque a tensão da minha saída está diminuindo. Né? E eu começo a ter outros efeitos, que é a defasagem desse meu sinal. Começa a ter a defasagem dele. Tá? E ele também perde, ó, a característica da senoide também. Vocês estão vendo que ele está partindo aqui, ó, por uma onda TEC triangular, com essa frequência. Então, isso aí seria resposta em frequência. No roteiro de hoje, não precisa fazer isso. Resposta em frequência eu não estou pedindo. Mas isso aí é mais para esclarecer algumas dúvidas que surgiram da experiência número 2. Vamos lá, pode perguntar. Professor, no relatório anterior, teve uma questão perguntando sobre a tensão de clipping. O que seria essa tensão de clipping? Claro. A tensão de clipping estava até o exemplo dela lá no nosso roteiro. Quando você mede aqui, ó, deixa eu pegar aqui a caneta. Quando você mede a tensão aqui, ó, nesse pino 2 aqui, ó, que é a entrada inversora, aqui, quando o nosso amplificador não satura, você não tem tensão nenhuma aqui, é 0 a tensão aqui. Quando ele entra em saturação, aí aparece os clippings
nesse pino 2 aqui, que é justamente o desenho que tem. Eu coloquei, né, no roteiro da aula da experiência 2, quer ver? Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Então, lá no roteirinho da aula 2, nós temos essa figura aí que eu tirei do osciloscópio. Então, vou abrir aqui a aula 2. A aula de hoje não precisa isso, tá, pessoal? Medir resposta em frequência, tá? Só estou tirando algumas dúvidas, né, da aula passada aí. Espera que não é esse roteirinho aqui, deixa eu ver o próximo. É esse aqui. Tá carregando. Mas no próprio roteiro tinha esse desenho, tá? Tinha o desenho lá desse clipping aí, né, que tem que aparecer aí. Esse aqui, ó. Aqui é a tabela, né, de resposta em frequência, né? Quer ver, ó? Aqui a tabela, vocês viram que a tabela aqui chega até 300K. Então, com 300K, a tensão de saída tem que estar bem baixa. O clipping tem o desenho aqui, ó. Tá aqui na tela. É esse traço mais o vermelho aqui, ó. Ó, o clipping é esse sinal aqui, ó. Ele começa a ocorrer quando esse traço azul, que é a tensão de saída, ela entra em saturação. Então, você vai aumentando a tensão de entrada até que comece a saturação. Começou a saturação, vai aparecer esses clippings aqui. Onde é que você mede esses clippings? Ó, no pino 2 aqui, ó. Na entrada inversora. Por isso que está esse terminal aqui, ó, INV aqui, né? Esse aqui é do Proteus também, né? Esse aqui é um circuitinho do Proteus.